Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o instrutor Geomax. Seja bem-vindo a essa live, sim, essa transmissão, essa aula que está sendo gravada, né? Eu sou instrutor Geomax, instrutor de vários equipamentos, como retro, empilhadeira para carregadeira, e você está assistindo, né, a aula de manutenção de máquinas pesadas, certo? Eu vou colocar aqui o slide, vocês vão acompanhar comigo. Eu tenho a seguinte introdução para falar com vocês antes de começar esse slide. É importante nós, operadores de máquina, nós sabermos, né, a manutenção que temos que fazer, porque existe coisa que é o mecânico que faz e tem coisas que não é o mecânico, é o eletricista, né? Então é importante aí a gente conhecer muito bem a manutenção que nós, operadores de máquinas, fazemos, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de motor a diesel, né? A gente vai falar um pouquinho do motor a diesel, um pouquinho do princípio de funcionamento, todos os sistemas do motor, porque é importante. Quando você vai fazer um processo seletivo, algum concurso público, é necessário você ter noção, né? Noção de motor, né? Então a gente vai começar com a mecânica básica, né? De motor a diesel, que será fundamental aí para vocês entenderem as outras manutenções ou como tudo funciona, né? E as outras manutenções que o operador faz. Então, de antemão, a gente vai falar sobre o motor de ignição por compressão, o motor a diesel, que diz o seguinte: é um motor de combustão interna que foi inventado pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel, que nasceu em 1858 e morreu em 1913, em que a combustão se faz pelo aumento da temperatura provocada pelo aumento da compressão do ar. Em 23 de fevereiro de 1893, o engenheiro alemão Rudolf Diesel recebeu a patente para o seu motor de alta ignição, o motor a diesel, que destaca-se ainda hoje pela economia de combustível. Então, pessoal, o motor a diesel é uma tecnologia antiga, de 1893, né? 1800, mais de 200 anos aí, bem mais de 200 anos, o motor a diesel está aí no mercado e é uma tecnologia antiga, só que é muito utilizada pela eficiência, né? Então, se você tem uma coisa que não presta, descarta. Se você tem uma coisa que presta, nossa, que interessante, vamos utilizar. Então, o motor a diesel destaca-se até os dias de hoje, né? Pela economia, pela eficiência, né? Pela potência que tem, né? Pela força que tem, que é gerada ali na câmara de combustão, e destaca-se até hoje. A não ser que surja uma nova tecnologia, como, por exemplo, temos em vista aí algo promissor, não é concreto, né? Promissor, motor elétricos, né? Pelo que parece, estão querendo colocar motor elétrico nessas máquinas pesadas, e é algo assim muito distante mesmo, porque hoje em dia, carro elétrico é um absurdo, né, de valor, né? Então, vamos ver aí se a tecnologia realmente de fato vai avançar. Então, vamos prosseguir. Nesse tipo de motor, o combustível é inflamado e ao se expandir, ao explodir aquele combustível, movimenta o pistão do motor gerando a energia mecânica. Esse processo acontece 4 tempos ou 4 fases. Vamos ver? Indução: o ar é sugado para dentro do cilindro através da válvula de entrada. Então, vocês estão vendo aí nesse GIF, na cor azul, né? O ar, ele entrando, o ar puro, limpo, filtrado, né? Compressão: o pistão sobe comprimindo o ar no interior do cilindro. Então, vocês estão vendo ali, ó, na cor, eu acho que é amarela, né? Isso, na cor amarela, aí vai ficando vermelha, né? Ali é a compressão, com amarelinha, laranjinha, né? Ignição: o óleo diesel é injetado no ar comprimido a uma temperatura altíssima, o que faz com que ele entre em combustão espontânea e forneça o movimento do pistão para baixo, né? Que é a ignição, e por fim a exaustão. Os gases que se formam durante a ignição são expelidos do interior do cilindro por meio do movimento ascendente do pistão. Então são 4 movimentos, pessoal, quatro fases, né? Que é a indução, compressão, ignição e exaustão. Então observe essa figurinha aí e eu quero que vocês gravem comigo, ó. Eu quero que vocês gravem comigo, tá? Nessa ordem:
Vamos lá, 3, 2, 1 e, ó, indução, compressão, ignição e exaustão, não é? 4 tempos e 4 fases. Olha, não se esqueça, tá bom? Vamos prosseguir. Ao contrário da gasolina, o óleo diesel tem uma capacidade menor de vaporização, ou seja, não se dissipa com ar. E não vai para a câmara de combustão com mistura de ar combustível, com mistura de combustível e ar, no caso, mas sim sob uma alta pressão através de um ejetor. Ao fim das 4 fases que apresentamos acima, o acelerador será responsável por regular a quantidade de combustível fornecida pela bomba, assim ajustar a potência em que o motor vai gerar. Certo? Então agora a gente vai começar a entender aqui, né, as principais partes dos motores. Os motores de combustão interna apresentam 3 principais partes. Primeiro, o cabeçote, né, a parte superior, bloco, a do meio, e o cáter é a inferior, tá? O cabeçote é a parte superior do motor. Normalmente, os cabeçotes de motores resfriados a água são fabricados em ferro fundido em circunstâncias especiais, que exigem pouco peso. São fabricados em alumínio e essa figura está ilustrando, né? Ilustrando ali o cabeçote, aquela parte superior ali, ó, toda aquela parte a gente chama de camisa d'água, onde a água ela entra ali, né? E resfria essa parte no qual é a que mais esquenta no motor, certo? Tirando ali o calor e resfriando o motor, tá? E embaixo ali você já vê o bloco, né? Uma parte do bloco. As válvulas, né? Atualmente quase todos os motores apresentam as válvulas no cabeçote. As válvulas controlam a entrada e a saída dos gases no cilindro. A passagem dos gases de admissão mantém-se a temperatura da válvula de admissão entre 250 a 300 graus, ou seja, é muita temperatura. A válvula de descarga, isso aí está repetindo, o motor de 4 tempos convencional apresenta 2 válvulas por cilindro, uma válvula de admissão, ou seja, uma válvula de entrada de ar, e outra válvula de saída de ar. A capacidade de escoamento da válvula de descarga pode ser menor que da válvula de admissão e é recomendado o diâmetro da válvula de 0,83 a 87 do diâmetro da válvula de admissão. Ou seja, a válvula de admissão ela é mais fina e a válvula de descarga ela é mais grossa, porque quando o ar ele se expande, a quantidade de gases aumenta, né, na câmara de combustão. E com isso faz com que precise de uma saída de gás maior, certo? Os blocos é a parte central do motor. São na sua maioria de ferro fundido. A resistência do bloco pode ser aumentada se for utilizado na sua fabricação uma liga de ferro fundido com outros metais. Alguns blocos do motor são fabricados com ligas de materiais leves, o que diminui o peso, aumenta a dissipação calorífica. Neste caso, o cilindro é revestido com a camisa de ferro fundido, né? Então, a gente fala de praticamente ali o bloco, né? Ele tem ali os cilindros, tem a montagem da bomba d'água, apoio fixo do virabrequim, montagem do filtro de óleo, né? Montagem da bomba de combustível, montagem do distribuidor. Então, é a parte central ali do motor, onde tem vários dispositivos ali que auxiliam, né, auxilia ali, suporta a temperatura, suporta também o impacto na câmara de combustão, faz com que tenha um virabrequim, enfim, um bocado de coisa, né? Vamos entender melhor. É a parte central do motor. O cilindro é o furo no bloco aberto nas extremidades. Os cilindros podem ser construídos por uma peça sobressalente denominada camisa, que é colocada no furo do bloco, evitando que essa sofra desgaste. A camisa ou câmara de água é um conjunto de condutores para a circulação de água de resfriamento dos cilindros e é normalmente fundida com o bloco no qual faz parte integrante. O diâmetro do cilindro é determinado conforme ilustrado na figura. Então você está vendo ali a palavra D no slide, vocês estão vendo aqui no slide, né? D e 2 setinhas, só que em vez de elas se encontrar, elas estão se expandindo. Elas
né? Então, o que é que acontece? Ali a gente chama de cilindro. Aquele furo no bloco do motor, a gente chama de quê? De cilindro. A árvore de manivela possui nas extremidades posteriores um flange para o acoplamento do motor e nas extremidades anterior um eixo para a transmissão de rotação ao eixo de comando de válvulas, diretamente engrenada ou por intermédio de corrente ou correia dentada, né? São normalmente fabricadas em aço ou aço fundido. E a figura está ilustrando, né, um virabrequim, uma árvore de manivela, né? Ali tem um acoplamento do eixo do comando de válvulas e do outro lado ali tem o acoplamento do volante do motor, né, que praticamente segura ali. E ali tem os mancais da biela, que são aqueles desnivelamentos, né, um para cada lado, que fazem o movimento perfeito 360, né, na árvore de manivela. Então vamos prosseguir. O pistão é fechado na parte superior e aberto na parte inferior. O pistão se movimenta linearmente no interior dos cilindros, percorrendo sempre a mesma distância, denominada de curso. Né? Curso é a distância entre ponto morto superior e ponto morto inferior. Né? Então vocês estão vendo aqui na imagem, olha lá na imagem, olha que interessante, né? Interessante aqui na imagem. O PMS, né? Que é o ponto morto superior e o ponto morto inferior, né? Então ali é o curso, né? Ponto morto inferior, ponto morto superior. Quando o pistão, né? Ele é acionado, né? Ali acontece a combustão, ele sobe e desce, né? A explosão faz ele descer e o virabrequim, né? Ele faz ele subir, expulsando dali de dentro da câmara de combustão todos os gases que se formam ali, tá bom? No pistão, apresenta ranhuras na parte superior para fixação de anéis de segmento. Existem dois tipos de anéis de segmento, o de vedação e o de lubrificação. Os anéis de vedação impedem a passagem dos gases de compressão e os queimados para o cáter, mantendo assim a pressão constante sobre o cabeçote do pistão. Os anéis de lubrificação lubrificam e repassam o excesso de óleo que fica na parede do cilindro, removendo para o cáter. Né? Então, muitas das vezes, um exemplo, eu estava trabalhando esses dias em uma retroescavadeira e a retro estava fumando, né? Tava literalmente fumando. Como assim? Vou te explicar. Essas ranhuras aqui, quando se desgastam, o óleo do motor ele vai para a câmara de combustão, certo? E aí começa a sair muita fumaça negra do escapamento. Por quê? Por causa do óleo no motor que foi para lá, né? Então, mas isso acontece quando os anéis, né, de vedação eles estão já desgastados, né? Não estão proporcionando mais a lubrificação. Por quê? Máquinas que deixam baixar o nível de óleo. Máquina não pode funcionar com nível de óleo baixo. Né? Se a máquina ela tiver com nível de óleo no mínimo ou abaixo do mínimo, aí começa a faltar óleo no motor, em algumas partes, não vai proporcionar a lubrificação, e aí, conclusão, a máquina fica expelindo fumaça, muita fumaça, né? Então tem que ter, ó, o nível do óleo certinho, para que não aconteça esse tipo de problemas, tá bom? Em forma de haste, serve para transmitir um movimento linear alternativo do pistão para a árvore de manivela. A biela é fixada nos bancais móveis ou da biela do virabrequim e não fica em contato direto com o eixo. Entre a biela e o virabrequim são colocados casquilhos para evitar desgaste do virabrequim. Mesmo assim, essas peças não são justas, existindo entre elas uma folga por onde circula o óleo lubrificante. Né? Então, na biela, né, tem ali os casquilhos e ele não fica fixado à árvore de manivela, né? E aí é que tá. Muitas das vezes você coloca um óleo muito grosso e a máquina ela não vai proporcionar lubrificação. Ou se você colocar um óleo muito fino, né? Não vai proporcionar ali uma boa lubrificação. E aí, conclusão, o que é que acontece? A máquina com óleo muito grosso, o óleo ele não vai penetrar nesses pequenos espaços e um óleo muito fino não vai proporcionar a lubrificação.
Aí pode até bater o motor, tem que ser recomendado pelo fabricante. O cáter é a parte inferior do motor. Nos motores de 4 tempos, é basicamente o reservatório de óleo lubrificante. A bomba de óleo lubrificante está localizada onde? No cáter, né? Então, já que é o reservatório de óleo, fica lá, né? A bomba de óleo no cáter, né? E essa figura ela está ilustrando. Falando um pouquinho mais sobre a câmara de combustão, a câmara de combustão é o espaço compreendido entre o cabeçote e o cabeçote pistão no ponto morto superior. Né? Então, quando o cabeçote ele alcança o PMS, ponto morto superior, acima dali já é o que? Câmara de combustão. É onde acontece a queima, certo? A qualidade do óleo diesel é especificada em função de diversas características do combustível. As principais são pureza, densidade, viscosidade, número de cateno e ponto de fulgor. Então vamos lá, eu vou reproduzir esse vídeo aqui agora para todos vocês, que vai explicar um pouquinho melhor sobre os 4 tempos. No momento em que o condutor abre a batida, um motor elétrico arranque alimentado pela bateria inicia o movimento de rotação do virabrequim. O pistão e a biela, que estão ligados ao virabrequim, entram em movimento, dando início ao ciclo de funcionamento, onde uma mistura de ar e combustível é queimada, por compressão, no interior dos cilindros, produzindo energia térmica que será convertida em trabalho. A maioria dos motores diesel funciona segundo os 4 tempos a seguir. Admissão. A válvula de admissão se abre, fazendo com que o pistão aspire ar. Compressão. A válvula de admissão se fecha e o pistão sobe, comprimindo fortemente o ar que foi admitido, fazendo com que atinja elevadas temperaturas. Combustão. Uma bomba denominada bomba injetora pulveriza o óleo diesel sob altíssima pressão através do bico injetor, no interior da câmara de combustão. A alta temperatura determina a queima do combustível, elevando a pressão da câmara e empurrando o pistão. Escapamento. A válvula de escapamento se abre e os gases resultantes da queima são expulsos pelo pistão. Pronto, muito bem explicado, né? Muito bem explicado mesmo para todos vocês como que funciona isso, não é? Olha que interessante. Então vamos dar sequência aqui. Vamos dar sequência. Certo, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Pronto, melhorou para vocês, tá? Então, eu vou começar esse slide com a seguinte pergunta, né? Onde começa o circuito de ar, ou melhor, por onde começa, né, o circuito de ar de uma máquina? Por onde é que começa? Né? Algumas pessoas pensam logo que é pelo filtro, né? Pelo filtro da máquina, mas nem sempre começa pelo filtro da máquina, né? Algumas máquinas já é pelo filtro, outras são pelo pré-filtro. Olha que interessante, vamos ver? O circuito de ar tem como função conduzir o ar do meio ambiente até o interior dos cilindros e depois eliminar os resíduos da combustão. É constituído das seguintes partes: pré-filtro, né? Aí vem um filtro de ar, coletor de admissão, coletor de descarga e abafador. Né? Então, é esse o caminho no sistema do motor de máquinas que o ar ele transita, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada, começando pelo pré-filtro, né? O que podemos dizer sobre ele? Ele está localizado antes do filtro primário de ar. Tem como função reter as partículas grandes contidas no ar. Né? Então,
Você está trabalhando em uma retro, você está trabalhando em uma escavadeira, em uma pá carregadeira, né? Então você está trabalhando até mesmo em empilhadeira e de repente tem muita poeira. Aquela partícula de ar, né? Ela vai parar, aquela partícula maior de ar, ela vai parar onde? Aqui, ó, no pré-filtro. Então, aonde é que começa a manutenção que o operador faz? O operador começa a fazer a manutenção na máquina a partir do, olha lá, do filtro de ar, certo? Como? Vai naquele bujãozinho ali, tira aquela porquinha, passa um pano umedecido ou um ar comprimido, pronto. Ali já começa a fazer a manutenção que o operador faz, certo? Então ele entra com muitas partículas, as maiores ficam lá, né? E aí o ar ele desce. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui no slide, tá bom? O filtro de ar tem como função reter pequenas partículas contidas no ar. Não as maiores, mas as pequenas. Pode ser de dois tipos. Em banha de óleo, né? Então tem filtro de ar em banha de óleo. E também tem filtro de ar, né? Seco, ar seco, filtro de ar seco, que é muito utilizado no mercado. Tá bom? Nos filtros em banha de óleo, o ar passa por uma camada de óleo antes de atravessar o elemento filtrante. Nos filtros em banha de óleo, tá repetindo. O elemento filtrante é fabricado de palha de coco e não é trocado. Deve ser limpo periodicamente, né? Então, o alho entra na extremidade, vocês estão vendo ali na imagem, né? Ele entra por um orifício lá, passa pela banha de óleo, por todo aquele sistemazinho ali que faz a lubrificação, a limpeza, e sai filtrado. Interessante isso, né? Bastante, meus amigos. Então vamos lá. O filtro de ar seco, que é o comumente usado, né? São construídos de dois tipos de elementos filtrantes descartáveis. O elemento primário, de papel, e o elemento secundário de feltro, é uma espécie de esponja, né? Interessante isso. Então, o ar ele desce ali, como vocês estão vendo na foto, né? Com impurezas, cheio de partículas, e passa ali pelo ciclonizador, onde é aquele espaço onde guarda ali o filtro. No filtro tem a centrifugação do ar, que são aqueles furinhos, faz com que o ar ele entre de forma uniforme, né? Fazendo a lubrificação, certo? E ali embaixo tem a válvula de descarga. Então, falando um pouco mais sobre o filtro de ar, o elemento primário de papel aceita limpeza e deve ser limpo sempre que for avisado pelo indicador de restrição. O indicador de restrição é um dispositivo mecânico do circuito de alto sistema de alimentação de tratores agrícolas que avisa ao operador da necessidade de limpeza do elemento primário do filtro de ar. A restrição de passagem do ar pelo filtro reduz a eficiência do elemento filtrante, pode levar o motor a perder potência, aumentar o consumo e provocar superaquecimento. Então, vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar no Triângulo do Fogo? Olha que interessante. O Triângulo do Fogo, como é que é esse negócio? Então, vou te explicar. Para que aconteça a combustão, precisa de centelha, combustível e ar. Então, se nesse Triângulo do Fogo tiver pouco ar, vai perder o equilíbrio, não vai? Vai. Então, o que acontece? Vai consumir o quê? Vai consumir mais combustível para repor o ar que falta, né? Não é isso? Então, muitas máquinas, ela queima mais combustível, aumenta e muito a temperatura, e se não tiver com sistema de arrefecimento bom, né, vai dar um esquente no motor. Pode queimar junto do cabeçote, né? E aí vai ter que refazer o cabeçote, é mais trabalho, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Se um motor ele tiver escapando ali muita fumaça, tem que redobrar atenção, tem que ver se não é pouco óleo, tem que ver se não é
filtro de ar sujo, né? Para o motor não perder potência, né? Geralmente o aumento de potência está ligado ao aumento do consumo e aquecimento, né? Está muito ligado a isso. Então, quando a máquina perder potência, pare a máquina, vai ver o que está acontecendo e que está acontecendo alguma coisa, tá bom? Bom, e o operador faz a manutenção, né, no filtro de ar. O elemento secundário do filtro de ar é fabricado em feltro, não aceita limpeza e deve ser substituído periodicamente conforme a recomendação do fabricante. Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns vídeos para vocês, vídeo didático, que vai falar um pouquinho mais sobre os filtros de ar, tá bom? Só um minutinho aqui que já estou selecionando ele para vocês. Uma manutenção adequada poderá evitar danos que em alguns casos são irreparáveis, oferecer melhor desempenho, mantendo a mistura ar-combustível dentro das normas estabelecidas pelo fabricante. Um filtro sujo poderá desbalancear a mistura, provocando maior consumo com menos rendimento. O filtro do ar é fabricado com elemento filtrante constituído de papel especial, plissado, garantindo maior distribuição da área de filtração, onde o ar é distribuído igualmente, evitando-se a concentração de impurezas apenas em um ponto. A vedação é de forma radial, fabricada de poliuretano especial que suporta altas temperaturas e vibrações no uso, garantindo a perfeita vedação entre o elemento e a carcaça, evitando a entrada de ar falso e poluentes. Dependendo da aplicação, o sistema de filtração do ar pode vir equipado com filtros de 1, 2 ou 3 estágios, onde o elemento externo retém as impurezas e os internos ou de segurança retém as partículas que escaparam uma ampla gama de serviços nos mais diversos ambientes, motivo pelo qual existe uma vasta variedade de conjuntos de filtros de ar, cada qual desenhado para executar um trabalho específico. Em regiões muito poeirentas ou arenosas, o filtro de ar deve ser trocado com maior frequência. Alguns veículos possuem um indicador de manutenção ou restrição que pode ser mecânico ou eletrônico com luz de advertência no painel, que indica o momento exato para se realizar a substituição do elemento filtrante de ar. O elemento filtrante não deve ser limpo, sofrer impactos e, em hipótese alguma, use ar comprimido. Isto poderá romper as fibras do papel, prejudicando a eficiência da filtração. Vejamos alguns dos procedimentos para a substituição dos filtros do ar. Na maioria dos veículos, os filtros obedecem à mesma regra de troca, variando apenas o local de instalação. Remova a tampa da carcaça do filtro, soltando os prendedores ou parafusos. Retire o elemento filtrante já usado. Em alguns veículos existem outros elementos filtrantes. Remova-os da mesma forma. Limpe com um pano limpo o interior da carcaça, principalmente a área de vedação onde o elemento vai se apoiar. Lave, se necessário, as partes móveis do conjunto, secando-as antes de recolocá-las. Verifique se o filtro novo não está danificado ou amassado. Encaixe os novos elementos de filtração FRAN original.
Com a mão, coloque a porca de fixação do elemento até esta encostar. Em seguida, dê 2 a 3 voltas com uma chave adequada. Não aperte a porca central em demasia, pois isto poderá acarretar uma deformação do elemento, alterando suas características, além de permitir uma falsa entrada de ar. Verifique se o elemento está fixo. Coloque a tampa da carcaça e fixe-a com prendedores ou parafusos. Verifique se não há entradas ou saídas falsas de ar. Aê, então vocês viram aí, né? A manutenção correta que o operador tem que fazer na máquina, tá? Então vou passar agora o slide que vai falar um pouquinho sobre o intercooler, que é interessante também a gente falar um pouquinho sobre ele, né? E os demais componentes da máquina, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar sequência. Deixa eu focar um pouco agora em mim, né? Para vocês me verem, né? Então é um grande prazer aqui estar com vocês. A gente vai conversando aí sobre tudo isso que sobre o motor, tá bom? Então, o coletor de admissão conduz o ar filtrado até os cilindros do motor, né? O coletor de admissão conduz o ar filtrado até o cilindro do motor. A admissão do ar pode ser apenas por meio do vácuo criado pelo movimento descendente do pistão no interior dos cilindros. Neste caso, o motor é dito aspirado ou sob pressão com auxílio de uma turbina, denominada de motores turbinados, né? Então, todo motor a diesel, né, ele tem uma tendência de ter a turbina, né? Porque aí o que acontece? Um exemplo, já pensou você correr bastante, né? Você vai fazer uma caminhada e você corre muito, te falta ar. O que acontece? Você vai ter que parar. Você tem que recuperar o fôlego, né? Então, quando você tem fôlego para correr, aí você consegue ir mais longe, né? A mesma coisa são os motores. O motor não fica cansado, né? Ou seja, ele tem mais potência, ele consegue produzir, ele consegue subir uma ladeira, né? Com toda aquela pressão, certo? Através, né, do sistema, né? Do coletor de ar de admissão, certo? O intercooler é um sistema de resfriamento de ar para motores turbinados. Tem como objetivo resfriar o ar proveniente do tubo de compressor. Fica localizado no coletor de ar de admissão e contribui para aumentar a massa de ar admitida. A tendência é que todo motor diesel seja turbinado, né? Então, a gente viu ali um vídeo, né, falando um pouco mais sobre a manutenção correta no filtro de ar. A gente vai agora reproduzir esse vídeo aqui, que é de Jeff Penny, né? Eu vou tentar reproduzir ele através do nosso aplicativo aqui, para ficar melhor para vocês. Vamos ver? Do ar. Uma manutenção adequada poderá. Não, esse do filtro de ar a gente já viu, né? Então, que foi o filtro do ar. A gente vai ver agora o vídeo de Jeff Penny, né? Explicando ali melhor sobre a manutenção. Faz o seguinte, já que não está aí no vídeo, aqui é o seguinte, ó, pessoal. É a maneira correta de você fazer a lubrificação. Olha que interessante. Então é o seguinte, ó. Esse operador está fazendo a manutenção, ele está batendo ar comprimido, né? De uma maneira correta, sempre de dentro para fora. Já esse aqui, pessoal, é um pouquinho mais diferente, né? Esse operador, ele coloca ali o ar comprimido de dentro para fora, depois ele faz o inverso, ó, de fora para dentro. Então, ele pega a impureza, olha que interessante. Ele pega a impureza e coloca ali para dentro. Isso não pode, né? Não é o ideal, tá? Mas eu queria achar aqui o vídeo de Jeff Penny, né? Que ele fala um pouquinho mais. Alô? Manutenção correta e importância da limpeza do filtro do ar.
Vamos ver se é Jeff Penny. Manutenção correta do filtro de ar. Eu acho que é esse mesmo. Vamos lá? Oi, eu sou o Jeff Payne, sou instrutor de manutenção preventiva da Caterpillar e hoje gostaria de falar um pouco sobre manutenção do filtro de ar. Em seu equipamento, na maioria dos equipamentos que temos, existe algum tipo de indicador de filtro de ar e na medida em que o filtro fica sujo, este começa a subir até esta área vermelha. Quando chega lá, é hora de realizar a manutenção do filtro de ar. Portanto, esse filtro externo é o nosso filtro de ar principal. É o que é conhecido como filtro de ar com vedação radial. A maneira de limpar este filtro de ar é realizada com ar de baixa pressão e ar comprimido de dentro para fora. Você pode trabalhar de sua maneira e expelir o ar. Muitas pessoas pensam que podem fazer isso e batê-los no chão para remover a poeira. Mesmo que isso possa funcionar, você provavelmente danificará esta área de vedação e não estará filtrando o ar quando você colocá-lo de volta. Do outro lado do compartimento, você tem o filtro de ar secundário. Caso fôssemos removê-lo, usaríamos um pano limpo e úmido e limparíamos a parte interna do filtro antes de removê-lo. Eu não irei removê-lo hoje porque você nunca irá removê-lo, a menos que você precise colocar um filtro novo na parte interna. Ele não pode ser limpo e você deverá ter o novo filtro em mãos quando você removê-lo. Coloque o novo de volta, pois este é a sua última linha de defesa. Para mais informações sobre filtros de ar, você pode consultar o manual de funcionamento e manutenção localizado atrás do assento em todos os veículos que vendemos. Ok, pessoal. Então foi bem explícito o vídeo de Jeff Penny falando um pouco mais, né, sobre o indicador de restrição. E isso é interessante porque nós operadores de máquinas, nós não fazemos a manutenção que o mecânico ou eletricista faz, né? Mas fazemos a manutenção que o operador tem que fazer, que é aquela limpeza de filtro, fazendo com que o motor ele fique em um bom estado de funcionamento, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar sequência. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o circuito de combustível, porque também nós operadores de máquinas, nós fazemos a manutenção no circuito de combustível, mas não é em todo o circuito. Vamos conhecer todo o circuito primeiramente para a gente entender como é que a coisa funciona para a gente fazer no circuito de combustível, tá bom? Então vamos lá. O circuito de combustível tem como função conduzir o combustível desde o tanque até o interior dos cilindros. É responsável pela dosagem e injeção de combustível pulverizado no interior dos cilindros, segundo a ordem de ignição do motor. A pressão de injeção é em torno de 2.000, né? 2.000 GKF, né, por centímetro cúbico, ou 2.000 na atmosfera, né? Então é uma pressão muito grande, né? Uma pressão de 2.000 quilos, né? Então que é o suficiente para pulverizar ali na câmara de combustão, certo? Então, vamos ver aqui o próximo slide. É constituído das seguintes partes, né? O tanque de combustível, tem um copo de sedimentação, bomba alimentadora, filtro de combustível, tubulação de baixa pressão, bomba injetora, tubulação de alta pressão, bicos ejetores e tubulação de retorno, né? Então, esse sistemazinho aqui, ó, que você olhando assim parece ser simples, né? Menos complicado, mas é problema, viu? Esse sistema aí é problema. O que acontece, né? Vamos ver aí como é. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aí, tá bom? É uma das partes da máquina que mais dá defeito. Então, vamos lá. São atualmente, na sua maioria, fabricados de polietileno de alta densidade. O uso desse material é devido à sua resistência ao calor, resistência a solventes, baixa permeabilidade e fácil de processar.
e baixo custo, né? Então, todas as máquinas têm o tanque de polietileno? Não, né? Muitas ou a maioria das máquinas ela tem o tanque de ferro mesmo, né? Então, requer um pouco mais de atenção. Podemos encontrar tanque de combustível em diversos locais do tratores, das máquinas, das retros. O tanque de combustível ele pode ficar em qualquer lugar. Tem mesmo na empilhadeira, né, que no caso o gás, fica em um local, né? Atualmente existe uma tendência de se colocar em um local protegido do calor e menos sujeito a impactos acidentais, né? Então, no caso da retro, é entre os pneus, no caso da empilhadeira, é em cima do contrapeso, e aí vai, né? E aí vai. Enfim, o copo de sedimentação está localizado antes da bomba alimentadora. Tem como principal função decantar a água contida no combustível. Apresenta na parte inferior um parafuso para drenagem. A drenagem deve ser feita todos os dias para evitar que a água se misture com o combustível, danifique partes sensíveis dos circuitos, tais como bomba ejetora e os bicos ejetores. Então, pessoal, aqui é que tá? Aqui é que nós começamos a fazer a manutenção que o operador faz, certo? Qual é? A drenagem, tá? A drenagem do óleo diesel. Então, quando você for fazer essa drenagem, você tem que estar com luva, tá? Luva não é a pigmentada, não. Luva de borracha, para você não tocar no diesel. Vocês vai ali, ó, e abre o dreno, certo? Porque tem água no combustível. No caso, quando você vai no posto de gasolina e compra o diesel, você compra ele sem água. Mas quando o diesel ele fica armazenado na máquina, o ferro ele soa, né? Geralmente as máquinas não ficam em um galpão fechadinho, protegido da frieza, né? Da madrugada. Então o que acontece? Cria água ali no tanque, né? Devido ao suor ali no tanque, o tempo muito frio soa e aí cria água no tanque. Conclusão, essa água ela não pode ir para a bomba ejetora. De forma alguma, a água ela não pode ir para a bomba ejetora. Por quê? Vou te explicar. Se a água for para a bomba ejetora, vai dar problema. E não é pouco, é muito problema mesmo. O que acontece? Se entrar água em vez de óleo diesel, o que vai acontecer? A máquina ela vai parar. Entendeu? Ela vai parar e para imediato. Né? Então, tem que ser óleo diesel mesmo, Então, para isso, os criadores aí das máquinas, eles resolveram colocar um copo de sedimentação. Esse copo de sedimentação, ele serve para reter a água, né, que está lá. A água ela é mais pesada do que o óleo diesel, então ela desce, você vai lá no dreno, ó, e abre. Abriu ali, ó, olha que perfeito. Sai a água e permanece lá o diesel no sistema. Tá? A bomba alimentadora está localizada entre o copo de sedimentação e o filtro de óleo de combustível. Tem como função promover o fluxo de óleo do tanque até a bomba ejetora. Então, pessoal, aconteceu algum problema, você teve que limpar o filtro secundário, e deu problema, deu entrada de ar, liga a máquina, né? E aí você bate lá o WD, se ela não estiver pegando, bate o WD, a máquina vai funcionar. E aí, ó, vai sair todo aquele dieselzinho, todo aquele diesel vai sair aquela bolha de ar também, né? Mas se você, ó, bater ali na bomba alimentadora, né, com bombazinha, se você pressionar ali várias e várias vezes, vai aumentar a pressão no sistema, aquele ar ele vai sair com mais facilidade, né? Então, a ideia é exatamente essa. O filtro de combustível está localizado entre a bomba alimentadora e a bomba ejetora. Tem como função proteger o sistema de injeção contra impurezas,
presente no óleo diesel, né? Então, o filtro ele vai pegar toda aquela impureza. Por exemplo, você foi abastecer e abriu a tampa e na tampa estava cheia de areia, caiu areia lá no diesel, você não vê. Caiu lá aquelas pequenas partículas, aí o cara foi lá abastecer, mexeu lá, caiu mais poeira, seja lá, né? O óleo diesel está cheio de partículas, enfim, essas partículas elas param no filtro, né? Elas param no filtro. Chega no filtro, ela fica lá, não sai, não avança. Por quê? No filtro tem a tampa, tem o tubo interno, tem o papel filtrante, e esse papel filtrante, ele realmente ele segura, né, todas as partículas. Olha que interessante. Ele pega todas as partículas ali e, e o óleo ele sai bem filtrado, tá bom? O filtro de combustível está localizado entre a bomba alimentadora e a bomba ejetora. O elemento filtrante de papel normalmente vem conjugado com um copo de sedimentação e dreno para a retirada da água do circuito de combustível do sistema de alimentação, né? Então, vamos reproduzir agora esse vídeo que vai falar um pouco mais sobre o circuito de combustível. Vamos ver? Não, não é esse o vídeo, só um minuto. Peraí, eu vou colocar aqui na caixa de som então para vocês verem melhor, tá bom? Filtro de combustível. O filtro de combustível é construído oferecendo alta eficiência na retenção de contaminantes como ferrugem, poeira, água, resíduos do tanque, entre outros. De acordo com a aplicação, são fabricados em 3 versões. Unidade selada, com meio filtrante em papel plissado ou rotolino de alta eficiência. Cartucho, com meio filtrante em papel ou feltro. Unidade selada com dreno, com meio filtrante em papel especial para separar contaminantes e água do combustível. Portanto, este tipo de filtro acumula dupla função. Alguns modelos de veículos possuem 2 tipos de filtros de combustível. O primário, que tem por função oferecer baixa restrição ao fluxo, protegendo assim a bomba de combustível, e aliviar o filtro secundário, que tem por finalidade reter os contaminantes que passam pelo filtro primário, protegendo assim a bomba injetora. Nos sistemas em que não há tubulação entre as bombas de combustível e injetora, o filtro deve oferecer uma combinação de baixa restrição e alta eficiência, protegendo adequadamente as partes do sistema. Os filtros de diesel devem ser trocados de acordo com as recomendações do fabricante, ou ainda quando a alimentação se torna insuficiente ou algum indicador demonstra que o filtro está obstruído. Deve-se adotar os seguintes passos como guia geral na substituição de filtros. Nos filtros tipo cartucho, inicie fechando a tubulação do combustível para evitar vazamento e risco de incêndio. Retire a carcaça cuidadosamente. Retire o filtro e limpe a carcaça com combustível limpo. Instale o novo elemento seguindo as recomendações do fabricante. Substitua a junta de vedação. Encha a carcaça com combustível limpo. Recoloque a carcaça e aperte.
Reabra a tubulação e sangue o ar do sistema. Acione o motor e verifique filtro e tubulações quanto a vazamentos. Para filtros do tipo blindado, inicie fechando a tubulação. Retire o filtro e limpe a região da vedação com um pano limpo. Enche o filtro com combustível limpo. Instale o filtro manualmente, apertando 3/4 de volta após o encosto da junta no cabeçote. Sangue o sistema para eliminar o ar existente. Acione o motor e verifique possíveis vazamentos. Então, nesse vídeo vocês viram muito bem aí como vocês devem, né, fazer a substituição do filtro de ar. Ok? Então vamos prosseguir aqui no slide, né, no slide mesmo. A gente vai falar agora sobre a tubulação. É importante vocês saberem como é que tudo funciona, né? A tubulação entre o tanque de combustível e a bomba ejetora e as tubulações de retorno são de baixa pressão. Agora, as tubulações entre a bomba ejetora e os bicos ejetores são de alta pressão, né? Então, essa figura ali, ela está ilustrando, né? Então, desde o tanque até a bomba e depois da bomba, retornando para o tanque, são baixa pressão, né? E onde tem ali, ó, em vermelho, a tubulação que ela vai da bomba ejetora até os bicos são de alta pressão, né? Altíssima pressão. A bomba ejetora está localizada entre o filtro de combustível e os bicos ejetores. É a principal parte do sistema de alimentação diesel. Tem como função dorsal o combustível de acordo com a necessidade do motor. Enviar o combustível para os bicos ejetores de acordo com a ordem de ignição do motor e promover pressão suficiente para pulverizar o combustível na massa de ar quente na câmara de combustão. Os bicos ejetores estão localizados no cabeçote, essa figura está ilustrando, né? E tem como principal função pulverizar o combustível sob pressão na massa de ar quente dentro da câmara de combustível. Após a injeção, os bicos fecham rapidamente, impedindo o retorno dos gases da combustão, né? Então ali você está vendo ali o bico, né? Ele está cerrado ali ao meio, mostrando muito bem como é que funciona aí o motor, e é super interessante ver. Existe no mercado bicos injetores de controle mecânico, né, e eletrônico. Então tem dois tipos, né? Nos controles mecânicos, quando você vai ligar a máquina, você tem que esperar aquecer, né, o símbolo do aquecedor apagar para você dar partida, e aí funciona o sistema. Nesse caso, aí tem que demorar. No eletrônico, não. Você girou ali a chave e já foi. O motor pega imediatamente, porque ele já aquece eletronicamente. Você girou ali, já aumenta a temperatura, certo? O diesel entra no bico e comprime a mola de pressão até que a válvula do fluxo se abre e o combustível é injetado na câmara de combustão. Então, vocês estão vendo aí a entrada do diesel, né? Ele entra em uma camada, ele passa ali na válvula de fluxo, que aumenta bastante mesmo, em muita pressão. Então, o diesel ele sai ali pulverizado, né? E o excesso ele retorna, né? Retorna ali para o tanque. O engraçado é que esse ciclo ele deixa o diesel ainda mais fino, né? mais limpo, na verdade, né? O sistema de lubrificação, agora a gente vai falar de lubrificação, tá? O sistema de lubrificação tem como função distribuir óleo lubrificante entre as partes móveis do motor, com o objetivo de diminuir o desgaste, o ruído e auxiliar no arrefecimento do motor. Nos motores diesel de 4 tempos, o óleo lubrificante é armazenado no cáter do motor. O fluxo de óleo é feito sob pressão através de galerias existentes no motor, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre o óleo, né?
O óleo lubrificante são fluidos utilizados na lubrificação dos motores e no sistema de transmissão de tratores. Deve ser sempre utilizado o óleo lubrificante recomendado pelo fabricante. O óleo com viscosidade acima do recomendado, ou seja, um óleo muito grosso, não penetra nas fugas, deixando de executar a lubrificação. Por sua vez, um óleo com viscosidade abaixo do recomendado, um óleo muito fino, escorre entre as fugas e não realiza a lubrificação, né? Então, isso aí tá claro, né? Então, pode ter o melhor óleo do mundo, todas as especificações técnicas recomendadas pelo fabricante, coloca na máquina. Se não for, não utiliza, tá? Função do óleo lubrificante. Qual é a função, né? Vamos refletir um pouco mais. Para que serve o óleo lubrificante, né? Diminui o atrito com consequente diminuição do desgaste das partes em contato. Atua como agente de limpeza, retirando os carvões e partículas de metais que se formam durante o funcionamento do motor. Realiza um resfriamento auxiliar do motor. Impede a passagem dos gases da câmara de combustão para o cárter, completando a vedação entre os anéis do pistão e a parede dos cilindros, e reduz o ruído entre as partes em funcionamento, amortece os choques e as cargas entre mancais. Então, tudo isso aí que vocês estão vendo é a função, né, do óleo lubrificante. Prosseguindo, a gente vai falar agora um pouco mais da viscosidade, né? Viscosidade do óleo lubrificante. A viscosidade é a resistência que o óleo impõe ao seu escoamento. É o tempo em segundos para que certa quantidade de óleo, numa dada temperatura, escoe através de um orifício de formato e dimensões padronizadas. Então, aqui você está vendo aqui um viscosímetro Seinbold universal, que nada mais é um aparelho que ele vai medir ali a temperatura, né? Medir a viscosidade do óleo. Então é colocado uma certa quantidade de óleo, tá certo? Nesse viscosímetro Seinbold universal, e aí é contabilizado o tempo de escoamento sob uma determinada temperatura. Um exemplo, se você quer testar se um óleo ele vai funcionar muito bem em temperaturas abaixo de zero. Então, coloca ali a temperatura que você quer abaixo de zero. Por exemplo, vamos colocar aqui 20 graus abaixo de zero. Eu quero uma máquina para o Ártico, né? Então, coloca aquele óleo, coloca a temperatura abaixo de zero, faz a contagem ali do tempo e do escoamento ali desse óleo. Se for bom, perfeito. Né? Se tiver no seu padrão, perfeito. Se não tiver no seu padrão, aí você utiliza um outro óleo específico para baixas temperaturas. Ou então, temperatura altíssimas, né? Quero uma máquina para trabalhar no deserto do Saara. Não pode ser qualquer tipo de óleo, né? Tem que ser específico para alta temperatura. Vocês estão entendendo, né? Então vamos prosseguir. Agora eu vou colocar aqui um vídeo. Esse vídeo é super didático, é um vídeo muito bom, recomendo bastante. E ele vai falar um pouco mais sobre o óleo lubrificante. Todos os motores, mesmo os mais modernos, geram resíduos e depósitos que podem afetar negativamente o seu desempenho e, em alguns casos, podem acarretar falhas. É por isso que Shell Helix Ultra foi desenvolvido com a mais moderna tecnologia de limpeza ativa da Shell. Essa tecnologia permite encontrar e dissolver os contaminantes, limpando e removendo depósitos ativamente para que o seu motor tenha o melhor desempenho. O dia em que o seu motor sai da linha de produção é o dia em que ele está em suas melhores condições. O uso de óleos inferiores pode acarretar no acúmulo de borra no motor, o que leva à redução do desempenho e da resposta. Submetemos Shell Helix Ultra a um dos mais rigorosos testes da indústria, e ele demonstrou proteção incomparável contra a formação de borra. Nenhum outro óleo automotivo mantém o seu motor tão próximo à limpeza de fábrica.
O seu motor está sob o ataque constante de ácidos corrosivos provenientes da combustão e pelo desgaste do uso diário. Shell Helix Ultra oferece proteção superior contra o desgaste e a corrosão, ultrapassando as mais modernas normas da indústria. Ele ajuda a neutralizar os ácidos corrosivos provenientes da combustão e protege o motor do desgaste para que você tenha tranquilidade. Os óleos automotivos se degradam e se decompõem com o uso prolongado, especialmente sob condições severas de uso, reduzindo a sua capacidade de lubrificação e proteção do seu motor. Shell Helix Ultra tem resistência superior à degradação, ultrapassando até as mais modernas normas da indústria, ajudando a fornecer uma proteção excelente ao seu motor, mesmo nos intervalos mais prolongados de troca de óleo. Um fator-chave para a necessidade de uma frequência maior da troca de óleo é a evaporação. Óleos automotivos inferiores podem reduzir em até 20% o seu volume apenas pela evaporação. Isso pode comprometer a capacidade do óleo de lubrificar e proteger o motor. Shell Helix Ultra é projetado com uma fórmula excepcional de baixa evaporação, oferecendo índices de perda por evaporação inferiores a 10%, o que reduz o consumo de óleo, ajudando você a diminuir os seus gastos com manutenção. Outro grande benefício de Shell Helix Ultra é o seu desempenho excepcional em baixas temperaturas. Mesmo nas condições mais extremas, Shell Helix Ultra chega aos componentes mais importantes do motor de forma rápida e eficiente, fornecendo um fluxo rápido de óleo para o aquecimento e a máxima proteção da Shell para o motor. O óleo automotivo 100% sintético Shell Helix Ultra demonstra o compromisso absoluto da Shell na liderança tecnológica para o desenvolvimento de lubrificantes. Portanto, não é uma surpresa que Shell Helix Ultra seja aprovado por inúmeros fabricantes de veículos. Ele foi criado para fornecer a você a nossa mais moderna tecnologia de limpeza ativa e proteção incomparável contra borra e desgaste. Com a sua resistência superior à degradação e o seu desempenho excepcional em baixas temperaturas, ele continua a agir muito além dos intervalos de troca de óleo recomendados pelos fabricantes. Shell Helix Ultra, um óleo automotivo 100% sintético. A escolha inteligente para o seu motor. Então, pessoal, esse óleo aí é um dos melhores, né? Muito utilizado aí no mercado. E nesse vídeo vocês viram muito bem sobre, né? Vocês viram aí muito bem vocês viram aí muito bem a necessidade, né? O que um óleo faz no motor, né? Proporcionando a lubrificação, tira a borra, diminui o desgaste, né? Isso é muito bom e interessante aí para todos vocês adquirir esse conhecimento, tá? Aproveita. Outra coisa, agora a gente vai falar sistema de lubrificação, né? A gente falou sobre o óleo do motor específico para a máquina, sobre a eficiência, né, da lubrificação, para que serve a lubrificação, né? Agora a gente vai complementar um pouco mais falando dos sistemas, que são vários. Os sistemas de lubrificação são classificados de acordo com a forma de distribuição do óleo pelas diferentes partes do motor, né? Mistura com combustível, tem aí mistura salpico, sistema de salpico, circulação e salpico, circulação sob pressão, que é muito utilizado. Então, utilizados nos motores de dois tempos, a gasolina, o óleo é misturado ao combustível, né? Então, para cada litro, 400 ml de óleo lubrificante, né? Justamente para promover ali a lubrificação. Olha que interessante. Prosseguindo, mais utilizados em motores estacionários monocilíndricos de uso agrícola, o pé de biela apresenta um prolongamento afinalado denominado de pescador. Uma bomba alimenta com óleo o pescador. Ao girar o motor, o óleo é borrifado pelo pescador nas paredes dos cilindros
e nas peças, né, das partes inferior do motor. Então, o pescador é um prolongamento ali na árvore do Vilebrequim, e ele faz o quê? Ele pesca, né? Ele busca aquele óleo e salpica, tá? No sistema. Só que aqui é um sistema de lubrificação só por salpico. Esse aqui é um pouco mais complexo, né? Sistema de circulação em salpico. Por que circulação? Vamos ver. Nesse sistema, uma bomba força a passagem do óleo através de uma galeria principal contida no bloco do motor, ao mesmo tempo que abastece as calhas de lubrificação por salpico. Então a diferença é essa, né? Que tem um pescador, salpica, e a diferença é que tem caminhos, né? Abastece as calhas, né? Calhas de lubrificação por salpico. Das galerias principal, o óleo sob pressão é direcionado a um par de árvore de manivela, eixo de cama, eixo de balaquins. O óleo escapa dos eixos e é pulverizado nas partes superior das paredes dos cilindros, nos pistões, no pino da biela. O óleo sob pressão, aqui é circulação sob pressão, vamos ver? O óleo sob pressão circula entre as partes móveis do motor, passa através dos mancais do eixo da árvore de manivela, cames, balaquins, pino dos pistões. Os pinos dos pistões são lubrificados por galerias existentes nas bielas. As partes superiores dos motores e dos pistões são lubrificados pelo óleo que escapa do furo existentes nas conexões da biela com o pino do pistão, e a parte inferior das paredes dos cilindros e dos pistões pelos óleos pulverizados dos furos existentes nas conexões das árvores de manivela com a biela. Em outras palavras, né, é um sistema de óleo lubrificante que circula sob pressão, tá? Então, devido à longa distância e diversas galerias percorridas pelo óleo nesse sistema, o requerimento de pressão na maioria dos movimentos varia de 15 a 40 psi, que pode chegar a 65 em alguns motores. E essa figura está ilustrando ali os cames, que são os caminhos, né? A árvore de manivela, então você vê ali todos os caminhos no qual o óleo ele percorre, né? Para justamente promover a lubrificação de todo o sistema, né? Então, o sistema de lubrificação sob pressão é constituído das seguintes componentes. Tem um reservatório de óleo, que é o cáter, a bomba de óleo, que é uma bomba de engrenagem, tá? Galerias, que são os caminhos no qual o óleo percorre, filtro de óleo que fica sempre do lado de fora do motor, tá? Filtro de óleo do motor. Válvula de alívio, essa válvula de alívio, ela está depois da bomba, né? E o manômetro e radiador de óleo. O manômetro é para medir, né, a temperatura ali, né? É tipo um termostato. O reservatório de óleo lubrificante dos motores diesel de 4 tempos é o próprio cáter, né? A bomba de óleo está localizada no reservatório de óleo lubrificante. Pode ser acionada pelo movimento do eixo da manivela ou pelo eixo de comando de válvulas. Sua função é suprir o óleo lubrificante sob pressão às diversas partes do motor. As bombas de óleo, na sua maioria, são do tipo de engrenagem, né? Então você vê ali, né, o óleo sob baixa pressão, ele entra em extremidade sob baixa pressão, e as engrenagens, né, elas se encarregam de fazer com que o óleo ele passe ali sobre alta pressão, né? É interessante esse sistema, como vocês estão vendo aqui. Estas bombas são constituídas por um par de engrenagem encerradas em uma caixa fechada. O óleo lubrificante, o óleo entra por uma das extremidades da caixa e é forçado a passar entre as engrenagens. À medida que as engrenagens giram, é obtido o aumento da pressão, né? Então, conforme gira ali, se girar rápido demais, aumenta a pressão. Se diminuir essa velocidade, a pressão ela vai diminuir, certo? São passagens localizadas, galerias são passagens localizadas no interior do bloco dos motor, por onde o óleo é bombeado até as partes a serem lubrificadas, né? Então são várias as partes aí para serem lubrificadas. O filtro de óleo está localizado na parte externa do bloco do motor.
Tem como função reter, né, as partículas indesejáveis, visando promover a limpeza do óleo lubrificante. Olha que interessante. Então, o óleo ele entra no sistema, é filtrado, ele lubrifica todo o sistema e volta para o cárter para fazer o mesmo percurso, né? Então, é interessante isso aí. As impurezas reduzem significativamente a vida dos motores. Dessa forma, os filtros devem ser sempre trocados de acordo com a recomendação do fabricante do trator. Então, agora a gente vai ver, né, um vídeo do óleo lubrificante do motor. Só um minuto. Filtro de óleo lubrificante. O papel é tratado. Não, eu acho que eu não vou conseguir por aqui. Então eu vou removendo aqui. Isso, vamos tentar pelo slide mesmo. Vamos lá? Filtro do óleo lubrificante. No filtro de óleo, além da pintura externa de alta resistência, o papel é tratado, resinado, plissado e corrugado homogeneamente, proporcionando alta eficiência na retenção dos contaminantes e baixa restrição ao fluxo de óleo. Existem basicamente dois tipos de filtros: o blindado, que é composto de carcaça, elemento filtrante e válvulas de alívio e anti-retorno, e o filtro cartucho, composto apenas do meio filtrante. Os períodos mais corretos de troca de filtro e do óleo lubrificante são aqueles informados no manual do proprietário do veículo, e geralmente sempre que trocar o óleo. Vejamos alguns procedimentos para a troca do filtro de óleo lubrificante. Na maioria dos veículos, os filtros obedecem à mesma regra de troca, variando apenas o local de instalação. Para filtros tipo cartucho, comece retirando a tampa do abastecimento do óleo. Esgote o óleo através do dreno do cárter, ainda com o motor aquecido. Solte a carcaça do filtro. Retire a junta de vedação. Com um pano, limpe a carcaça do filtro. Verifique se o filtro novo não está danificado. Monte a carcaça e coloque o novo elemento de filtração Fran original. Coloque a nova junta de vedação. Coloque a carcaça do filtro, apertando-a suavemente. Abasteça o cárter de óleo. Verifique a vareta indicadora do nível de óleo do motor. Complete se necessário. Ligue o motor e verifique vazamentos. Reaperte se necessário. Para filtros blindados, após a abertura da tampa do abastecimento, esgote o óleo através do dreno do cárter. Retire o filtro, se possível, manualmente ou com uma ferramenta adequada, projetada para esta operação. Limpe a área de vedação do bloco com um pano limpo, evitando estopas que podem deixar fiapos. Verifique se a junta de vedação do filtro está bem assentada em seu alojamento e unte-a levemente com óleo limpo. Sem utilizar ferramentas, rosqueie o filtro até a junta encostar na área de vedação do motor. Em seguida, rosqueie mais 3/4 a uma volta aproximadamente. Abasteça o óleo do cárter até o nível indicado. Dê a partida no motor, sem acelerar e com a mão, verifique se o filtro está aquecendo. Após alguns minutos, verifique se não há vazamentos.
Ok, pessoal. Então vocês viram bem aí passo a passo, né, de como fazer a substituição do filtro de óleo do motor, né? Interessante isso. Olha, espero que vocês estejam aprendendo, tá? Eu acredito que essa aula já está com em torno de 1h30 de duração. Então, isso é muito bom aí para todos vocês, porque aí é conhecimento no qual vocês estão adquirindo, tá bom, pessoal? Então, vocês viram aí passo a passo de como fazer no filtro de óleo aí de óleo lubrificante do motor, tá? Então vamos prosseguir, né? Localizado na linha de alta pressão do sistema, tem como função, né, no caso a válvula de alívio. Localizado na linha de alta pressão do sistema, tem como função evitar que a pressão atinja valores além do recomendado, né? Então, se, por exemplo, o recomendado é 60 psi e a máquina de arrependimento sobe para 100, então o óleo ele fica ali mesmo, né? Na válvula de alívio. É interessante isso. Manômetro. O manômetro está localizado no painel de instrumentos, indica a faixa de pressão de funcionamento do sistema de lubrificação, certo? E algumas máquinas ela tem um radiador de óleo, né? Óleo do motor. Alguns sistemas de lubrificação possuem radiador de óleo, que tem como função resfriar o óleo lubrificante do motor, tá? Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai dar uma pausazinha só de 10 minutinhos. Em 10 minutinhos a gente retorna, tá? Obrigado.
Então, pessoal, vamos dar sequência aqui, tá? Agora a gente vai falar sobre o sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento é um conjunto de dispositivos eletromecânicos que controla a temperatura dos motores de combustão interna. Os motores de combustão interna são máquinas termicamente relativamente ineficientes. Segundo Borges, entre outros, né, apenas 35% do calor total da combustão é transformado em trabalho efetivo, né? Então, aí você me pergunta, instrutor John Max, como assim, né? O sistema é ineficiente, só apenas 35% do calor de combustão é transformado em trabalho efetivo. Simples, pessoal. Então, eles chegaram à conclusão, baseado nesse gráfico aqui, que realmente, de fato, um motor a combustão ele é ineficiente em relação à temperatura, né? Porque se a gente utilizasse 100% da combustão, de todo o calor que acontece ali na combustão, seria muito bom. Mas apenas são, na verdade, 35%. Por quê? 5% se perde por radiações diretas, 6,5% por atrito, 25% sai pelo escapamento do equipamento, né? E quase 30%, né? 28,5% é do sistema de arrefecimento, né? O sistema de arrefecimento diminui muito a temperatura do motor, certo? Utilizam em conjunto o ar e água como meio de arrefecedores, né? Sistema de circulação forçada. A água absorve o calor excedente dos cilindros do motor e, através de um radiador, transfere esse calor ao ar, né? Sistema utilizado nos motores de tratores agrícolas possui bomba centrífuga, que promove a circulação forçada da água. Possui válvula termostática entre o cabeçote do motor e o radiador para o controle da temperatura. Então, aqui, vocês estão vendo aqui uma imagem, né, que simboliza muito bem, né, o sistema de circulação forçada. A qualidade da água do sistema pode ser reduzida consideravelmente, pois nesse sistema a água circula em círculo com maior velocidade, né? Então, a água ela sai da colmeia inferior, vai para o cabeçote e volta para a colmeia superior, né? Onde tem ali os seus reservatórios. E é interessante que esse sistema aqui ele funciona sob alta pressão, né? Com bastante circulação. Troca de calor, radiador. Troca do calor entre a água e o ar. A água do sistema de arrefecimento do motor deve ser limpa e livre de agentes químicos corrosivos, tais como cloreto, sulfato e ácido. Então, se você utilizar ali uma água da torneira, ela tem sais minerais que aumentam a corrosão no motor. Então, tem que ser uma água dessalinizada, né? Sem sais minerais. Ou então você pode colocar essa água com um aditivo que vai eliminar esses sais minerais e não vai dar problema aí no motor, tá bom? Água muito ácida pode causar corrosão eletrolítica entre os materiais diferentes. Geralmente é recomendado uma solução à base de ácido oxálico ou produtos similares a cada determinada número de horas de operação. Tampa do radiador. Pessoal, preste bastante atenção com a tampa do radiador, tá? Geralmente é recomendado uma solução à base de ácido. Então, a tampa do radiador ela tem que ser verificada sempre, né? Porque essas borrachinhas aqui, ó, elas servem para fazer a vedação, né? Então, se essas borrachinhas que estão aqui, elas se desgastarem, não vai vedar, aí vai sair água do radiador, né? Porque fosse sob pressão devido à alta temperatura, e aí vai complicar e muito. E nunca vocês devem abrir a tampa do radiador com o motor quente, porque vai explodir na sua mão, no seu rosto, vai dar queimadura de 2º grau, vai ser difícil, viu? Então, vou reproduzir agora um vídeo aí para vocês de um operador que ele explica um pouco melhor sobre a tampa do radiador. Só um momentinho, pessoal. Pessoal. Tira a tampa do radiador, também que está aqui. Bastante ferrugem.
Essa água não tem uso aditivo, tá? Essa tampa do radiador aqui, ó, já não tem função nenhuma de proteção, de nada, tá sem a borrachinha, tá bom? Então, esse sistema aqui está totalmente desprotegido. Se vinha ferver, vai ferver mesmo, tá? Porque a tampa do radiador te manda muito, tá? A tampa tá certa, é 7, tá? O esse motor tem que ser 7, não pode ser a 10, a 10 é fora de John Deere. Então tá aqui, ó, tem que trocar a tampa do radiador. Para você trocar a água, você vai botar a mangueira aqui. E aqui do lado do motor, do lado do freio, tem um bujãozinho aqui, ó. Você vai tirar esse bujão, chega mais perto do meu. Vamos ver como está essa água. Tirou o bujãozinho. Beleza? Precisa ser feita a limpeza urgente. E quando você tiver essas condições aqui, ó, você não pode colocar o aditivo direto, tá? Existe um óleo mineral especial, você vai colocar no motor, tirar essa água, coloca a mangueira lá, abre-se a água, tira esse bujão e deixa circular. O motor desligado, viu? O motor tem que estar desligado. Deixa circular essa água, deixa toda a água suja aqui. Fecha, tá bom? Coloca esse óleo especial lá dentro para fazer limpeza do sistema, para tirar toda a ferrugem. Depois que fez isso, aí você abre novamente, joga fora, tá? Aí você vai acrescentar a água com aditivo, tá bom? Mas para você tirar a água do bloco, radiador e tudo mais, é somente abrir aqui. Eu preciso tirar a mangueira, não preciso tirar nada. Só abre aqui, ó, tá? E deixa a água correr. Aqui você vai usar uma chave 14. Tá? Se for pela chave L, é mais fácil você trabalhar com ela aqui, tá? Mas tá aí, ó. Então, rapaz, essa água aí tá horrível mesmo, né? Já tava pedindo socorro ali, né? O motor tá pedindo socorro para substituir a água do motor. Então, vamos refletir agora sobre os outros elementos, né? Como, por exemplo, o ventoinha. Nós, operadores, também temos que olhar, né? A ventoinha da máquina, porque pode ser que dê algum problema, né, pessoal? Pode ser que dê algum problema lá. A correia deve estar folgada, então você tem que solicitar a substituição da equipe de manutenção. Mangueira, né? Condução de água do radiador até a bomba d'água do motor para o radiador. Observe se tem algum tipo de vazamento, certo? Camisa d'água, superfície externa, a parede dos cilindros, a qual formam galerias por onde a água circula, retirando o calor excedente do motor, né? Então, ainda sobre o radiador, o radiador é constituído de depósito superior e colmeia e depósito inferior. Né? No depósito superior armazena água quente proveniente do motor. E inferior já sai ela fria. Né? A colmeia é a região central, constituída de capilares verticais e alertas, né, horizontais. O depósito inferior armazena água resfriada pela passagem através da colmeia do radiador. Então, obrigado a todos. Então, aqui a gente termina, né, essa aula de manutenção. A gente termina aí essa aula de manutenção, mas eu acredito que tem mais uma aula, tá? Deixa eu só verificar aqui, certo? Eu acredito que tem mais uma aula aqui para a gente destrinchar. Muito provavelmente, possivelmente, é a aula de motor de manutenção, né? Então, vamos ver. Só um minutinho aqui que estou achando o slide. Isso, aula de manutenção hidráulica. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouco do sistema hidráulico de máquinas. Certo? Então, vamos lá. Curso de máquinas pesadas, RJ. Sistema hidráulico de máquinas. Vamos ver? Introdução. Desde os cortadores de lenha até as enormes máquinas que você vê nos canteiros de obras, as máquinas hidráulicas são impressionantes em termos de força e agilidade. Em qualquer construção, você vê as máquinas operando hidraulicamente, como um exemplo, escavadeiras mecânicas, retroescavadeiras,
carregadeiras, empilhadeira e guindastes. Os sistemas de controle em qualquer avião também são acionados hidraulicamente. Você vê a hidráulica nas oficinas mecânicas, erguendo os carros para que os mecânicos possam trabalhar embaixo deles. E muitos elevadores são operados hidraulicamente, usando a mesma técnica. Até mesmo os freios do seu carro usam a hidráulica. O princípio básico por trás de qualquer sistema hidráulico é muito simples. A força que é aplicada em um ponto é transmitida para outro ponto, por meio de um fluido incompreensível. O fluido é quase sempre algum tipo de óleo ou, na minoria das vezes, né, água. A força é sempre amplificada no processo. O interessante sobre o sistema hidráulico é que se torna muito fácil multiplicar ou dividir a força aplicada ao sistema. É importante que o sistema hidráulico não contenha bolha de ar. Você já deve ter ouvido sobre a necessidade de retirada do ar das linhas de freio do seu carro. E se houver uma bolha de ar no sistema, a força aplicada ao primeiro pistão é utilizada para comprimir o ar na bolha em vez de mover o segundo pistão, o que tem um grande efeito de eficiência no sistema. Né? Então, é importante que o sistema ele não contenha, né, bolha de ar. Prosseguindo. Sistema de precisão. Para determinar o fator de multiplicação, comece olhando o tamanho dos pistões. Supondo que o pistão à esquerda tem 5 centímetros e o da direita tem 2,5 centímetros de diâmetro em um raio de 2,5, enquanto o pistão da direita tem 15 centímetros e um diâmetro de raio de 7,5. A área dos pistões, a área do pistão à esquerda é consequentemente 19,6, enquanto a do pistão à direita é 176,6 centímetros, né? O pistão à direita é 9 vezes maior que o pistão à esquerda, né? Então, o pistão da direita é maior, né? O de 15 centímetros. E o pistão da esquerda é apenas... você vê ali que é 5, né? 5 centímetros. Isso significa que qualquer força aplicada no pistão à esquerda parecerá 9 vezes maior no pistão da direita, né? Então, vai ter um pistãozinho ali, pequenininho, forçando para o maior, né? Subir. Então, se você aplicar uma força descendente de 15 kg, o pistão da esquerda uma força ascendente de 400 kg aparecerá à direita. O único problema é que você terá que empurrar o pistão da esquerda 9 centímetros para erguer o pistão da direita 1 centímetro. Então, deixa eu explicar para vocês como é que é. Como é que a máquina tem bastante força, né? Vamos dizer que a bomba hidráulica ela seja várias seringas. Se várias seringas apertar ali várias vezes, o sistema hidráulico ele vai ter muita força, né? Porque são várias seringas pequenas mandando óleo hidráulico, né? Então, a mesma coisa é a máquina, né? A variação de pressão sofrida em um ponto de fluido em equilíbrio é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido e as paredes aqui delimitam. Esse princípio tem diversas aplicações no nosso cotidiano. Ela está presente na prensa hidráulica, no elevador hidráulico, no macaco hidráulico, freios e na direção hidráulica. Então, vamos ver agora como que funciona o sistema hidráulico. Confira o que é e como funciona uma bomba hidráulica, para entender melhor sobre quais são as suas aplicações na indústria e quais os tipos mais comuns no mercado. Essas duas energias são enviadas a um fluido bombeado dentro de um sistema. Essa transmissão pode se dar através do aumento de pressão, aumento da velocidade, aumento da elevação ou combinação entre as diferentes formas em energia. Resumidamente, a bomba hidráulica, como diz o próprio nome, bombeia um líquido hidráulico, geralmente o óleo. As bombas hidráulicas são amplamente usadas na indústria e fazem parte de um sistema ainda maior, sendo uma parte do que trabalha em conjunto com outras peças para funcionar. Esse dispositivo é também chamado de máquina hidráulica operatriz. Em outros termos, máquina que recebe energia potencial e transforma parte dessa potência
em energia cinética, energia de movimento, né? E energia de pressão, que é a energia de força. Então, agora, pessoal, vocês vão ver um vídeo bastante didático falando do sistema hidráulico. Sistema hidráulico. Podemos perceber, de acordo com as imagens, alguns componentes do sistema hidráulico de um escavadeira. Aí a bomba hidráulica, tá vendo? Como se fosse várias seringas, né? Controle de válvulas. Motor de deslocamento. Comando final. Motor de giro. Reservatório de óleo hidráulico. E aí no reservatório de óleo hidráulico, né, você vê aí uma mangueira, né, cheia de impurezas. E essas impurezas, elas param no filtro. Né, para aí no filtro, tá? Então, onde começa o sistema hidráulico que movimenta uma escavadeira? Né? Começa no motor, né? Porque sem o motor não vai ser sucesso, mas o hidráulico mesmo começa na bomba hidráulica, né? Bomba hidráulica, aí tem bomba hidráulica, controle de válvula, motor de deslocamento, comando final, né? Motor de giro, você vê ali o motor de giro, e também você vai ver ali os cilindros da sublança, da lança, que também gerencia os movimentos. Para trabalhar os sistemas hidráulicos, fazem uso de fluido comprimido para realizar um trabalho. O mais comum é que esse líquido seja um óleo bastante fino, de grau especial, que é bombeado para dentro do sistema com o objetivo de produzir pressão por vários tipos de bombas hidráulicas. Essas bombas têm geralmente os mecanismos rotativos com tolerâncias pequenas entre as partes móveis e os compartimentos. Em comparação com outros tipos de bombas, a maioria dos tipos de bombas hidráulicas também apresenta baixa velocidade de rotação. Dessa forma, o óleo é colocado de um lado do compartimento e transportado em torno da área exterior entre os dentes das engrenagens e para fora dos pontos de descarga no lado oposto. Algumas bombas hidráulicas desse tipo possuem engrenagens de dentes excêntricos externos que giram em volta dos dentes de uma engrenagem interna. Esse modelo de bombas são bastante eficientes e confiáveis, porém são muito ruidosas. Existem muitos modelos de bombas hidráulicas, mas algumas podem ser consideradas tipos principais, uma vez que são mais comuns utilizadas no setor da indústria. Entre eles estão os modelos de bombas de engrenagem, os quais são formados por um par de engrenagem que roda no interior de um compartimento estreito, né? Então, vocês estão vendo aqui nesse GIF, nessa imagem aqui, ó, aqui embaixo, é uma bomba de engrenagem, né? Então, o líquido ele entra na extremidade, as engrenagens ele compacta, né? Ele aumenta a pressão desse óleo e esse óleo sai na outra extremidade, né? Com mais velocidade, com mais força, tá? Já as bombas hidráulicas de palhetas são chamadas assim porque são compostas por um conjunto de palhetas constantemente ajustáveis e montadas em um eixo excêntrico dentro de um compartimento fechado. Conforme o eixo se move ao redor da cobertura, as palhetas se ajustam a fim de manter as pontas em contato com a superfície interna da caixa. Já o fluido é colocado num compartimento e é transportado em torno dele, nas palhetas do ponto de descarga, local onde é forçado a sair. Então vocês veem ali, né? As palhetas elas se comprimem, se expandem e fazendo ali com que o líquido, o fluido ali, seja ele hidráulico, água, né? Porque esse tipo de bomba aí ele funciona como bomba de água também, né? E aí o que acontece? Retira ali a água, né? Ou então retira a água do ambiente, se for uma bomba de água, mas se for, sendo uma bomba hidráulica, né? Ele vai promover ali uma eficiência na pressão, né? Na pressão. Esses modelos são ainda mais eficientes em comparação com as bombas de engrenagem. Outro modelo bastante usado na indústria é a bomba hidráulica de parafuso,
que possui um par de engrenagem em espiral. Situado dentro de um cilindro fechado, esse líquido lubrificante é colocado em uma extremidade do cilindro, sendo forçado ao longo do seu comprimento entre os dentes da engrenagem e as paredes do cilindro. Outro modelo de bomba hidráulica são as de pistões radiais de pistão axial e as geradoras, né? Então, esse modelo de bomba a gente chama de bomba em espiral, né? Engrenagem ou de parafuso, né? Imagem complementar do sistema hidráulico de parafuso, né? Então tem esse nome porque ele pega aquele óleo ali, ele vai, passa naquelas engrenagens e o óleo ele tipo assim, ele sai com bastante força, muita força mesmo no sistema, certo? Só que assim, esse aqui ele tem muita força, mas não compara a bomba de pistão axiais, né? Bomba hidráulica de pistão axial, seu funcionamento é semelhante à bomba de pistão radiais, diferente basicamente na posição de trabalho dos pistões. Como o próprio nome indica, a bomba de pistão axial trabalha com os pistões paralelamente ao eixo. Então tem um prato, né? Esse prato ele gira ali, né? Fazendo com que os pistões ele expanda e se comprime, né? E ali tem um conjunto de válvulas que pega aquele ar, pega aquele óleo hidráulico, comprime aquele óleo hidráulico e ele sai com bastante força ali no sistema, certo? O giro do eixo provoca a rotação do bloco, arrasta os pistões consigo. A partir desse movimento de rotação, é transmitido um movimento retilíneo, recíproco, aos pistões por meio de um prato guia, sugando fluido na ascendente e descarregando na descendente. Já agora a gente está falando do cilindro, né? O que é e como funciona o cilindro hidráulico? A função básica do cilindro hidráulico é transformar força e potência em energia hidráulica ou mecânica. Com isso, já é possível imaginar a grande utilidade desse mecanismo na indústria. O cilindro hidráulico, também conhecido como motor hidráulico linear, integra diferentes equipamentos, em especial o sistema de articulação de máquinas. Nele fica inserido o pistão, sendo que o seu movimento é determinado conforme a entrada e a saída do óleo no cilindro. O óleo é o fluido hidráulico que é pressurizado, né, que recebe pressão para um conjunto de bomba motor. Entre outros termos, o tubo fica fixado à haste e se desloca para fora e para dentro, conforme acionado pelo comando. Então, o comando lá, ele vai fazer com que entre mais óleo hidráulico em um ponto, fazendo com que ali o cilindro, né, ele expanda, e aí acontecendo isso num outro ponto, ele vai comprimir, né? O cilindro hidráulico é formado por diferentes partes, entre eles estão a haste, o guia da haste, vedação da haste, o êmbolo, vedação do êmbolo, anel, raspador, flange dianteiro, conexão do cilindro, câmara da haste e câmara do êmbolo. Então, provavelmente você vai receber uma apostila, né, com todo esse material, que vai falar ali sobre mancal, bucha, guia, válvula, haste, camisa, né, êmbolo, bucha, espaçador, mancal, vedação. Bom, e aqui é um vídeo, né, que ele mostra, né, um cilindro, ele parte a parte, né, ali a vedação, êmbolo, aí depois vem o cilindro ali, né, parte a parte, e aí ele expande, né, expande e comprime. É interessante esse vídeo aqui, ele é bastante didático mesmo. Nele você pode ter uma noção aí de como que funciona a coisa. Então, pessoal, as aplicações do cilindro hidráulico. Os cilindros hidráulicos são usados para diferentes funções e normalmente integram mecanismos maiores, sendo a parte de máquinas utilizada amplamente na indústria. Um exemplo clássico de aplicações de cilindros são as retroescavadeiras pá-carregadeiras, onde se responsabiliza por movimentar os braços, as pás, sapatas, entre outros componentes e implementos
da máquina, né? Então, aqui agora a gente encerra definitivamente a aula, né? De manutenção. Eu vou só conferir aqui só o tempo da live, que é importante, porque qualquer coisa a gente conversa aqui mais um pouquinho e a gente tira algumas dúvidas de vocês, tá? Eu tenho bastante experiência nessa aula e eu já imagino quais são as dúvidas que vocês têm. Isso, então a gente vai conversando aqui mais uns 5 minutinhos, que vai ser muito bom, né? Então, o que é que acontece, pessoal? Algumas pessoas elas não sabem assim a manutenção que se faz na máquina. Então, nós operadores de máquinas nós temos que saber, né, qual é a manutenção, o que vocês podem fazer. Então, assim, parte elétrica a gente não recomenda que faça. Por quê? Um exemplo. Eu estava trabalhando e alguém pediu assim para mim para eu trocar a bateria, né? Pegar aquela bateria da Retro e colocar em uma mini compactadeira. E eu falei, olha, amigo, se você fizer isso, vai dar problema. Porque elétrica é um negócio complicado, né? E aí eu peguei aquela bateria, coloquei na outra máquina e o rapaz foi lá, colocou os fiozinhos e queimou o arranque, né? Então é assim, parte elétrica, evitem ao máximo o conselho que eu dou vocês mexerem, porque quando dá problema, só eletricista. Mecânica também, cara. Se você não souber de mecânica, não faz. Se você souber, você já pode aí trabalhar, já pode mexer. Mas assim, essas partes que eu falei, ó, do filtro, trocar o óleo do motor, recomendado pelo fabricante, isso aí vocês podem fazer, entendeu? Só tem um pouco de cautela, né? Não colocar qualquer tipo de óleo, né? Tem que ser óleo recomendado, tá? No filtro também, vocês podem fazer a substituição, vocês podem pegar o mesmo filtro que você, digamos assim, o mesmo filtro que você tirou, você pode levar lá e o pessoal vai lá e substitui, dá o mesmo filtro, só que novo, bem melhor para vocês, tá bom? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. E assim, essa manutenção que o operador faz, ela é importante no filtro de ar porque evita, né? Evita que a máquina ela consuma bastante, muito mesmo, tá bom? E assim, o operador que deixa a máquina funcionando, ele é um operador, como posso dizer, requisitado, procurado, né? Então, quando você trabalha bem, você tem paciência, você dá uma boa produtividade, você cuida do equipamento, é muito excelente aí para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês. Eu sou o instrutor do João Max e é um grande prazer ter todos vocês aqui, tá bom? Me segue aí nas redes sociais, clica aqui no canal, em algum canto aqui do canal tem lá o WhatsApp, você pode falar comigo, caso precise também de alguma orientação, alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente conversa, né? Eu te ensino, passo para vocês com todo prazer, todo conhecimento. Agradeço demais a todos vocês e até a próxima aula. Obrigado.